Olá, seja bem-vindo ao programa Foco nos Concursos, o programa da TV Manaim destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, tudo bem? Esse programa, ele tem um público especial. Nós queremos falar com você que começou a estudar para concursos públicos e eventualmente desistiu, que ficou para trás nesse projeto. De repente, no começo do ano, você traçou como uma meta estudar para concursos públicos, mas agora desistiu. Ou eventualmente até reprovou em um concurso que você estudou muito e acabou reprovando. Então, o nosso programa de hoje tem como objetivo falar sobre o seguinte, como conseguir voltar a estudar para concursos, eventualmente você que parou, tá? E aqui eu quero falar com você, porque isso aconteceu comigo. Ao longo da minha jornada de estudos, houve momentos que eu parei de estudar, tá? E eu vou contar para vocês aqui um pouco daquilo que eu fiz também. E eu quero até confessar uma coisa com vocês. Depois de uma reprovação até muito grande, um concurso que eu estava com a expectativa muito alta, logo em seguida eu recomecei o meu projeto de estudos e consegui a aprovação no concurso que eu queria também, que foi muito bom para mim. Então, eu quero falar com você hoje. Se você está passando por esse momento de desânimo nos estudos, abandonou o projeto, reprovou, nós vamos trazer aqui ações práticas para que você possa retomar esse projeto que você havia colocado até como uma meta estudar para concursos, tudo bem? Então vamos lá, uma verdade importante que a gente precisa entender, muita gente começa a estudar para concursos, né? Nós, no Brasil, a gente tem um estado, né, muito grande, no sentido assim, vários órgãos públicos, funções diferentes. Então, há um grande público estudando para concursos públicos no Brasil. Isso é uma realidade. As pessoas veem as remunerações, as condições de trabalho e decidem estudar para concursos. Mas olha só, poucos conseguem continuar por muito tempo. Muita gente acaba ficando no meio do caminho, vê ofertas sendo feitas, promessas falsas de uma facilidade para conseguir a aprovação e quando começa efetivamente a estudar, vê que isso não é real. Então, muitas pessoas acabam ficando no meio do caminho. E outra coisa também que a gente precisa entender, quase todo concurseiro já pensou em desistir, né? Eu até diria que todo concurseiro já pensou em desistir em algum momento, tá? Entenda isso. Momentos de desânimo, tá? De você sentir, às vezes, até que o estudo não está rendendo muito bem, eles fazem parte da jornada, tá? Mas a gente precisa o quê? Tomar algumas ações para não parar, para não abandonar o nosso projeto de estudos. Você não começou porque, eventualmente, você se via naquele cargo, era um sonho que você tinha. Você teve também, né, a direção do Senhor nesse projeto de estudos, tá? Então, hoje nós vamos ver que isso é comum de acontecer, né? A gente ter momentos de desânimo e até fazer interrupções, mas nós temos que voltar a estudar. E nós vamos ver ações práticas para realizar isso. Primeiro, por que as pessoas desistem? É importante a gente ter esse diagnóstico. Conhecer, no seu caso, o que te levou a desistir do projeto de estudos. E eu trouxe aqui algumas causas que geralmente acontecem. Pode ser que você se enquadre em alguma delas e vamos analisar isso em conjunto. Olha, primeiramente, muitas pessoas têm expectativas irreais. Acham que vão ser aprovadas em concursos de alto nível, com muitas matérias, um nível de aprofundamento muito alto em poucos meses de estudo. Isso aqui é uma das grandes causas das pessoas desistem. Ela vê um edital aberto, uma remuneração excelente e vê ofertas de marketing que geralmente são muito tendenciosas, dizendo, olha, se você estudar pelo meu material, pelo meu método, você vai conseguir a aprovação. E você acaba acreditando nisso. E quando começa a estudar, e quando chega lá na prova, percebe o nível alto e não consegue e acaba se frustrando. Então, pode ser que o seu caso tenha sido esse. Você criou uma expectativa que não era real. E aqui, falando um pouco da minha trajetória, foram anos de preparação até os primeiros resultados
começarem a surgir e a aprovação chegar. Então você precisa entender isso, que muitas vezes o projeto é de médio para longo prazo. Tudo bem? Outro ponto importante, falta de método de estudo. Para estudar para concursos públicos hoje, para você se tornar competitivo e efetivamente disputar umas vagas, você precisa o quê? De organização. Você precisa de método de estudos. E eu não estou falando aqui de ferramentas muito complexas, muito complicadas. Eu estou falando de saber o que estudar, ter o material certo, organizar uma rotina. Nós já fizemos programas sobre isso aqui. Então, muita gente começa estudando de qualquer jeito. Eu estudo as matérias que eu mais gosto, pesquisa. Eu vi uma pessoa na internet falando que estudou assim e passou. Tudo bem, pegou umas dicas ali em outros lugares, mas está totalmente desorganizado. Então, a falta de um método de estudos é um dos grandes fatores que vão te levar a desistir também do projeto. Pode ser que isso tenha acontecido com você. Outro ponto, comparação constante. Aqui eu quero falar sobre o papel das redes sociais. Existem perfis de supostos concurseiros que postam lá uma rotina muito agradável de estudos. Ele acorda cedo, ele faz atividade física, estuda muitas horas por dia e o estudo é sempre legal, estou motivado, e você fica olhando a sua rotina, que muitas vezes tem pouco tempo para estudar, tem que conciliar os seus estudos com o trabalho, com a atividade da sua casa, o cuidado do lar. Todas as dificuldades que você tem para aprender, às vezes, as matérias novas, todos nós temos dificuldade. Então, você vê isso nas redes sociais e isso aqui acaba gerando em você um efeito muito ruim. E você acaba pensando assim, eu não vou conseguir. O concurso público não é para mim definitivamente, tá? Então, esse tipo de comparação também é muito ruim, tá? E uma rotina impossível de manter. Quando você decide estudar para concurso público, você faz ali a aquisição do material, de um programa de mentoria, você está ali motivado. Então você diz assim, eu vou estudar 12 horas por dia porque eu vi que um aprovado estudava 12 horas por dia. E isso é impossível de manter de acordo com a sua rotina. Então você começa muito empolgado, mas não é sustentável. Então esse tipo de erro acaba também atingindo muitas pessoas e fazem elas desistir do projeto de estudos, tá? Alguma dessas situações ocorreu com você ou está ocorrendo, tá? Não deixe de participar do programa. Está aparecendo aqui o e-mail de contato, você pode escrever para a gente. Deixe o seu comentário aqui também para aqueles que nos assistem pelo YouTube. Comentem aqui o que eventualmente aconteceu no seu caso ou alguma pessoa que você conhece que ela desistiu de estudar para concursos, e vamos juntos retomar esse projeto de estudos. Tudo bem? Olha, vamos agora a alguns pontos importantes nessa retomada. Recomeçar não é voltar ao zero. É importante a gente deixar isso claro. Você que já teve aí uma rotina de estudos, o conhecimento ele não está totalmente perdido. Você não vai ter necessariamente toda aquela dificuldade com aqueles assuntos iniciais que você já estudou. Então, ainda que você volte nas aulas iniciais do seu programa de estudos, você não está começando totalmente do zero, você já tem uma bagagem de estudos. E isso vai facilitar e muito a sua retomada. Tudo bem? Então vamos lá, você já conhece algumas matérias, você já tem conhecimento dos primeiros assuntos, ou até mesmo você que estudou mais tempo e reprovou, esse conhecimento ainda continua na sua mente, só que ele está lá num lugar que não está sendo acessado, então aparentemente está um pouquinho esquecido, mas você tem ainda esse conhecimento. Então, você não vai aprender necessariamente tudo de novo, mas é recuperar aquilo que você já estudou. Seu cérebro já teve contato com o conteúdo, isso, pessoal, é um ganho, tá? Aquilo que você estudou não está perdido. Você não vai ter todo aquele trabalho de novo para aprender aqueles assuntos que você já estudou anteriormente, que você aprendeu. Isso é muito bom para retomar os estudos. A reaprendizagem, a revisão, relembrar é muito mais rápido do que aprender de novo, do zero. Então, tudo isso aqui é importante você ter em mente. Você não vai ser um iniciante totalmente do zero.
você já tem uma bagagem de estudos muito significativa. Tudo bem? Mudança de mentalidade, isso aqui é importante a gente destacar, né? Se a gente fizer sempre as mesmas ações, a tendência é que o resultado seja sempre o mesmo. Então, se você não tiver uma mudança de mentalidade, especialmente identificando quais eram os erros que você estava cometendo nos seus estudos e que até te levaram a desistir, se não houver essa mudança, a tendência é que os erros sejam mantidos. Eu estava com uma expectativa irreal. Não era possível passar naquele concurso em 2 meses. Você entendeu isso, então agora eu vou fazer o quê? Meu projeto de estudos é mais de médio a longo prazo, vou dar um tempo maior para estudar. Agora, se você vê assim, eu reprovei no concurso porque eu estudei pouco tempo, mas saiu um outro edital e é a mesma característica, eu estou no mesmo nível, você vai cometer o mesmo erro. E a tendência é que você tenha a mesma frustração, concorda comigo? Então é necessário uma mudança de mentalidade. Parar de buscar motivação constante. A motivação, ela é importante. Você precisa ter um motivo para agir. Por que você começou os estudos para concursos? Mas o que eu quero falar com vocês? Tem dias que você não vai estar com aquela motivação para estudar, mas já é uma rotina. Você tem disciplina, você tem foco nos concursos, como é o nome do nosso programa. E isso vai ser mais importante necessariamente para você manter no projeto, tá? Motivação também é importante, mas às vezes você não vai estar tão motivado para estudar, mas vai estudar da mesma forma. Tudo bem? Focar em constância. A gente fala muito sobre isso aqui. O estudo para concurso é um projeto de médio e longo prazo. Então não adianta você querer ficar correndo atrás de edital aberto. Eu consigo estudar 2 semanas, 10 horas por dia, mas aí você vem o edital e você não consegue aprovação. É muito melhor que você estude uma carga horária menor, mas que você seja constante, que você tenha períodos de estudo. E é isso que a gente quer que você tenha como mentalidade. Então, focar na constância. Você que está retomando o projeto de estudos para concursos, você que parou e quer voltar, para de procurar motivação constante, foca na sua constância, tá? Olha só, vou começar devagar, com o objetivo de pegar ritmo novamente. Outro ponto, transformar estudo em rotina. Isso aqui é muito importante a gente entender. Por quê? Você que estuda para concursos públicos, você tem que entender que o estudo é como se fosse o seu trabalho. Trabalho além dos trabalhos que você já tem. Então você tem hora para começar, hora para terminar. Você tem metas para cumprir de estudos. Você precisa avaliar o seu desempenho, tá? Constantemente. Saber aquilo que você está bem, aquilo que você não está bem. Então, o que eu quero falar com você, né? É importante que isso seja transformado em uma rotina sustentável. Não que você não vai, eu só vou estudar sempre 30 minutos por dia. É uma carga horária muito reduzida. O estudo precisa sim ser uma prioridade, mas tem que ser de acordo com aquilo que cabe hoje na sua rotina, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aquilo que a gente já trouxe, já está te ajudando? Você já identificou eventualmente os erros que você está cometendo aí na sua preparação? Você está vendo uma forma prática de começar a retomar o seu projeto de estudos? Manda uma mensagem para a gente. É fundamental que a gente conheça, né, tenha esse feedback de vocês. Tudo bem? Os erros mais comuns ao voltar, né? Isso aqui é fundamental a gente saber também. Querer compensar o tempo perdido. Eu fiquei 6 meses sem estudar para concursos públicos. Agora eu vou querer recuperar esses 6 meses em 3 semanas. Isso é um erro, tá? Eu vou agora assistir o programa, eu quero retomar, eu vi que tem um concurso do meu interesse que está começando a se movimentar, então eu vou desesperadamente voltar aos estudos. Não é isso que você tem que fazer. Você precisa, não dá para compensar o tempo perdido assim imediatamente, tá? Não é um erro isso. Você precisa criar assim, uma carga de estudo insustentável, é um erro. Aí você, vou voltar agora estudando 10 horas por dia. Não vai se manter. Não vai ser sustentável isso no seu projeto de estudos, tá? Então é um erro também.
e voltar com uma pressão excessiva. Para assim, eu eventualmente reprovei nesse concurso, no próximo eu tenho que ser aprovado, é minha obrigação ser aprovado. São pressões que acabam tendo um efeito muito negativo para a gente. Eu sei que às vezes você está estudando, não está trabalhando, está tendo o apoio financeiro da família, isso você se cobra. Eventualmente, quem já passou pela reprovação fica se questionando se tem capacidade, né? Mas esse tipo de pressão excessiva, especialmente para você que quer recuperar o ritmo de estudos, não vai ser bom. Tudo bem? Agora, como recomeçar da forma certa? Vamos colocar em prática algumas ações que vão te ajudar nesse processo, tá? Começar pequeno. Não adianta a gente querer voltar já com uma carga horária de estudos pesada. Comece. O mais importante é recomeçar, mas comece devagar, tudo bem? Com uma rotina que ainda é pequena, mas que você consegue cumprir. Não adianta você fazer metas que você não consegue executar. Então, olha, comece pequeno. 1, 2 horas por dia, tá? 1 ou 2 horas por dia, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, ou de acordo com a sua disponibilidade. Se você conseguir ir aos poucos, 1 hora por dia, daqui a pouco passa a ser 3 horas, 4 horas por dia, né? E isso, quando você vê, você já vai estar o quê? Com uma rotina muito melhor, muito mais efetiva de estudos, tudo bem? Poucas disciplinas no início. Olha, quando eu estava estudando para o concurso de auditor fiscal, eu estava estudando 15 matérias, mas aí eu parei. Não adianta você querer voltar com essas 15 matérias de novo, tá? Comece a cair com poucas matérias, 3 a 4 matérias por dia, a depender do seu concurso específico, pode ser até um pouco menos, tá? Estuda uma matéria por dia na semana, tá? Para poder o quê? Aos poucos a gente recuperar o ritmo, né? Então, poucas disciplinas no início. Resolva questões, isso aqui é muito importante, tá? Uma das melhores formas da gente recuperar o interesse pelos estudos, recuperar o ritmo, é resolvendo questões. Então, você vai voltar ali um assunto que você já estudou, então, tira ali uma rotina de estudos por dia, coloca uma meta assim, vou resolver 20 questões de concurso por dia. Então, você vai ali pegar o seu material que tem questões comentadas. Não estude assunto novo, priorize revisar aquilo que você já estudou, tá? Para poder recuperar o ritmo. Então, você faz ali 15 a 20 questões por dia, analisa bem essas questões, comenta ali juntamente com o seu material, tira suas dúvidas. Olha, essa questão trata desse assunto, eu já estudei isso. Por quê? Você vai estar recondicionando o seu cérebro para aprender novamente e pegar o ritmo de estudos. Tudo bem? Então, é muito importante a resolução de questões para concursos públicos. Tudo bem? E aqui, para a gente encerrar, né, o nosso programa, eu queria deixar para vocês aqui uma palavra, né? O nosso programa aqui foca nos concursos. Nós sabemos também a importância da oração, da palavra, nos dirigindo em tudo, né? E eu quero falar com você, você que parou para o seu projeto de estudos, eventualmente até falou assim, o concurso público não é para mim, que por meio desse programa você possa recuperar esse projeto de estudos. E nada melhor que uma palavra bíblica para a gente poder recuperar isso, né? Então, o Salmo 37, os versículos 23 e 24 falam assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho, tá? Então, o seu projeto de estudo, especialmente você que colocou diante do Senhor, Deus tem uma bênção para você. Ele quer ser o seu ajudador, quer estar contigo e confirmar esse projeto na sua vida. E o versículo 24 fala assim, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão, tá? Eu quero dizer que você não está sozinho nesse projeto, tá? Se você parou, caiu nessa jornada, tropeçou ali com uma reprovação, começou e parou, que você tome posse dessa palavra aqui, não ficará prostrado, tá? Há oportunidade para você retomar. Aconteceu comigo, vou falar de mim aqui. Depois de pausas, né, de uma reprovação, Deus
nos deu uma direção, a gente fez os ajustes, né? Refizemos o nosso projeto e a aprovação veio e o nome do Senhor foi glorificado na nossa vida e a bênção veio. E que você possa ficar firme e contar com o sustento da mão do Senhor no seu projeto de estudos. Tudo bem? No programa de hoje, nós falamos sobre como retomar os estudos depois de um período de pausa, de você ter até mesmo desistido do seu projeto de estudos. Nós falamos que isso é muito comum de acontecer. Muitos concurseiros acabam desistindo dos estudos, tá? Depois de reprovações, depois de algumas situações que ocorrem, tá? E o programa foi destinado para essas pessoas. Nós falamos da importância de ter um diagnóstico. O que te levou a desistir? Uma expectativa irreal? Uma rotina que não era sustentável? Falta de método de estudos, né? Primeiro ponto é a gente identificar aquilo que fez a gente parar. Nós falamos que recomeçar os estudos não é voltar ao zero totalmente. Você já tem o conhecimento de muitas coisas que você estudou. Só está lá, guardadinho lá na sua mente. Você precisa resgatar isso. E esse processo é muito mais rápido do que estudar do zero novamente, tá? Nós falamos da importância da mudança de mentalidade. Se você continuar cometendo os mesmos erros e não mudar, a tendência é que o resultado seja o mesmo. Você acabe fazendo o quê? Também desistindo de novo em outro momento. Então, é necessária uma mudança de mentalidade. E, por fim, a gente trouxe ali ações diretas, de aplicação imediata, para que você possa recomeçar os estudos do jeito certo, tá? Começar pequeno, com poucas horas por dia, poucas matérias. Falamos da importância da resolução de questões. E, obviamente, contar com a direção do Senhor nesse processo, tudo bem? Então, esse foi o programa Foco nos Concursos de hoje. Não deixe de comentar, de curtir e compartilhar esse conteúdo com pessoas que estão estudando para concursos, tudo bem? Até o nosso próximo programa. A paz do Senhor.